Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de terça-feira, hoje, dia 3 de junho do ano de 2025? Este que é o ano dos teus sonhos serem realizados. Tudo eu posso sonhar, tudo eu posso realizar em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, como é que você está? Você está se preparando ou você está preparado? Que Deus nos abençoe a mais uma noite de escolhas e oportunidades. Até aqui, as fortes mãos do Senhor têm nos sustentado de pé, tem nos guiado pelo caminho que Ele quer nos conduzir, para que eu e você chegamos à vitória. E a vitória é aquilo que eu e você almejamos dentro do nosso coração. Talvez alguma circunstância no decorrer deste dia de hoje não deu certo para você. Talvez você ficou um pouco confuso sem entender o que estaria acontecendo. Talvez você possa me dizer, mas Pastor Fábio, eu ainda estou sem entender o que aconteceu comigo. Eu não estou compreendendo por que foi assim. Só tenho algo para te dizer. Apenas confie em Deus, porque o melhor dele ainda está por vir. E quando vir, você vai sair maravilhoso. Você vai sair maravilhosamente, porque é Deus quem está no controle de toda a situação. Não se desespere, não vos turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes em Jesus, que a vitória ela será certa, eu creio, para a honra e para a glória de Deus, nosso Salvador. Abra sua Bíblia hoje, lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 7, que diz assim: Gideão derrota os medianitas. O Senhor Jesus chamou ele para vencer os medianitas pela atitude que ele tomou. Uns 2 versículos para trás, diz que o anjo do Senhor lhe chamou para vencer os medianitas, enquanto ele malhava trigo no lagar. O lagar é o lugar de malhar o quê? O suco da uva, fazer a uva. E lá ele estava malhando o trigo para salvar por causa dos medianitas que atacavam ao seu povo. E ele disse: quem sou eu? Sou o menor de minha casa. E é desse jeito. Você talvez se diga: eu sou o menor, não tem chance, não tem jeito. É assim que Deus quer operar na sua vida, em nome de Jesus. E olha só o que diz. Então Jerubal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele levantaram-se cerca e acamparam ao lado do poço de Herodes, do modo que o exército dos medianitas estava ao lado do norte deles, junto às colinas de Moré, no vale. E o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os medianitas nas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me salvou. Agora, pois, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo: todo aquele que estiver tremoso e receio, em outras versões está dizendo tímido, que retorne para o cedro do monte de Gileade. E o povo retornaram, 22.000, permaneceram 10.000. Vocês observam que Gideão, ele devia fazer alguns cálculos, como nós também fazemos. Ali eu creio que ele deve ter somado, muitas vezes nós fazemos essas contas. Como é que eu vou pagar essa dívida?
Como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou fazer aquilo? E aqui ele juntou 32.000 homens e chamou para ir contra os medianitas. Só que chegando lá, o Senhor falou: não, é muita gente para ir comigo, porque talvez se vocês vencerem medianitas, o exército dos medianitas, vão dizer Israel que foi a própria força que venceu. Não, e o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a glória dele apareça. Porque quando nós colocamos a nossa mão, meu amigo, minha amiga, o Senhor Jesus não vai colocar dele. Quando nós queremos fazer tudo do nosso jeito, o Senhor não vai agir. Talvez os tímidos e os vergonhosos, o Senhor mandou retornar. E sobraram 10.000 homens. E o Senhor disse para ele mais: é do povo retornarem 22.000 e permaneceram 10.000. E o Senhor disse a Gideão: o povo ainda é demasiado. Faz ao descer até as águas, e ali provarei para ti, e serei daqueles que eu disser, este irá contigo. O mesmo irá contigo. E dos que eu disser, este não irá, mesmo não irá. Assim fez ele descer o povo até a água, e o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lamber a água como a língua, como lambe um cão, este tu separa. Do mesmo modo, todo aquele que dobrar os joelhos para beber. O Senhor, dos 10.000 que sobraram, o Senhor ainda disse para ele: ainda é muito, eu não vou fazer nada, porque eles vão se gloriar. O Senhor disse para eles: põe o povo para descer para a água, e os que beberem com língua como se fosse um cão, põe a parte, separa. E os que beberem de joelhos, separe. Porque se eu disser este vai, este irá. Se eu disser este fica, este não vai, esse voltará. Quantas vezes, meu querido, quantas vezes, minha querida, que o Senhor Jesus não deixa ninguém te ajudar, que o Senhor Jesus não permite que as pessoas lhe ajudem. Talvez você possa dizer: mas aquele meu amigo, ele é ruim. A minha família está vendo eu aqui passando essa necessidade, está vendo eu precisando de ajuda, mas não me ajudam. Sabe por quê? Porque o Senhor, se deixar eles te ajudarem, quando você cantar o hino da vitória, eles vão dizer: você só chegou aí por causa de mim, foi eu que te ajudei. Não, você chegou até aí porque as fortes mãos do Senhor foi quem te sustentou, foi quem te segurou de pé. Você não precisa de ajuda das pessoas, você precisa da ajuda de Deus. Hoje, nós ouvimos uma palavra na igreja, uma palavra abençoada, que nos diz a incitação, Jesus ensinando a incitação da gente fazer o quê? A gente orar. Pede e o Senhor vos dá. Batei e a porta abri. Aí o Senhor nos diz: vós, sendo maus, qual de vossos filhos que pediria um pedaço de pão e vós vos dariam uma pedra? Qual de vossos filhos pediria um peixe e daria uma serpente? Nenhum de nós. Quanto mais ao vosso Pai Celestial, se lhe pedirem o Espírito Santo, certamente Ele lhe dará. Eu e você precisamos ter esse espírito, o espírito de excelência. Você lembra de Daniel? Daniel, o Senhor, o governo de Dário, chamou ele porque ele tinha um espírito de excelência. Será que você tem esse espírito de excelência? Será que você está agindo conforme o Senhor quer que eu e você haja? Ou será que nós estamos fazendo tudo relaxadamente? Precisamos ter um espírito de excelência.
E Gideão aqui, ele foi chamado porque ele tinha um espírito de excelência. Eu e você também precisamos desse mesmo espírito de excelência. E nos diz mais assim, ó, tendo provado que estava presente até Gideão, se satisfez o Senhor, enfatizou a sua presença, era tudo o que ele precisava. Estrategicamente, o exército que estava acampado no poço de Arode, onde o suprimento da água não seria o problema. O nome desta fonte, em particular, significa fonte do tremor, que descreve a grandeza do exército de Gideão. No entanto, na perspectiva do Senhor, havia muita gente demais ali. Se um exército daquele tamanho vencesse, mesmo contra os hóspedes inúmeros dos milhares de medianitas, Israel poderia se levantar a crédito pela sua vitória, para mostrar que a vitória era totalmente sua. O Senhor diminuiu o tamanho do exército de Gideão. Foi justamente isso que eu disse agora. O Senhor muitas vezes vai diminuir a quantidade de pessoas para que elas não se gloriem, para que elas não venham à frente. O Senhor deu a Gideão um novo teste para diminuir ainda mais o tamanho do seu exército. E ele fez crescer à beira da água para beber. Parece que os escolhidos levaram água à boca com a coxa da mão, ou seja, sem baixar a guarda, porque o cão, quando baixa, ele baixa a cabeça e lambe. Você, quando está na vigilância, é assim que eles fizeram. Parece que os escolhidos levaram a água com a coxa da mão e beberam ali. Ao passar que ficaram de 4 e beberam diretamente no rio, como lambe um cão, foram rejeitados. Agora o exército de Gideão estava com 300 homens. Nada havia diminuir a verdade do que o Senhor pode salvar facilmente, com muito ou com pouco, não importa. O Senhor tem a maneira dele trabalhar. O Senhor tem todas as formas dele trabalhar. E nos diz mais, e o número daqueles que lamberam levando a água na boca foi de 300 homens, mas todo o restante do povo se dobrou os joelhos para beber água. E o Senhor disse a Gideão, pelos 300 homens que lamberam eu vou salvar e entregarei os medianitas em tuas mãos, e em todas as outras pessoas voltem, cada um para o seu lugar. Assim o povo tomou provisão em mão e suas trombetas e enviou o restante de volta a Israel, cada homem para sua tenda, e reteve aqueles 300 homens que ao exército de Midian estava abaixo dele de vale. E o Senhor disse mais uma vez, levanta-te, desce ao exército contra o exército. E o Senhor, quando nos ordena uma ordem para que eu e você façamos, certamente nós venceremos a batalha, venceremos o obstáculo, e é assim que Deus ele quer agir na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? E aqui eles venceram todo aquele exército, porque temos que dar ouvido à voz de Deus. A voz de Deus é quem nos fortalece. A voz de Deus é quem nos prospera. A voz de Deus é quem nos faz viver. Se eu ouvir, eu vivo. Se eu não ouvir, eu morro. Que Deus nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Senhor, nesta noite nós aprendemos aqui, meu Deus, com Gideão, que precisamos ter um espírito de excelência. Enquanto ele malhava ali o trigo no lagar, que é onde malha a uva, onde laga a uva, ali o Senhor achou graça diante dele. O Senhor chamou a Noé, nem arquiteto ele era, e o Senhor capacitou para ele fazer aquela arca, e aquela arca não afundou. O Senhor também chamou a Gideão para vencer os medianitas,
E ele disse que era o menor da casa dos seus pais, da sua família. Quantas vezes, meu Deus, nós nos deparamos com cada situação e achamos que não somos capazes de dar conta daquele recado, mas o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos fortalece. Meu Deus, que este mês de junho, meu Pai, o Senhor possa nos dar um espírito de excelência, que aquela missão que o Senhor tem aqui para nós fazermos, meu Pai, que nós possamos desenvolver, que as tuas fortes mãos estejam sobre nós, para que nós vençamos a mais este mês. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Estenda suas mãos assim. Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todo sempre. E você que crê, diga amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Me dá um abraço aqui, em nome de Jesus. Sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo, desse amigo e pastor que vos fala, Fabinho Luiz. Beijo no coração, saúde e paz. Um mês mais do que abençoado é o que eu peço ao Pai e determino na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, saúde e paz.